Um bom dia a todos e a todas. Eu sou Igor Sacramento, pesquisador em saúde pública pela Fiocruz. Estou com vocês aqui desde o início da pandemia da Covid-19, conversando sobre temas associados ao campo da saúde coletiva, ao campo da saúde pública, especialmente sobre como a Covid-19 vem atingindo diversas camadas sociais, diversos grupos sociais, impactando socialmente no mundo atual, e a gente vem conversando a partir disso sobre os mais variados temas, os mais diversos temas esses associados a propriamente o campo da saúde coletiva, da saúde pública, com especialistas da epidemiologia, da medicina preventiva, da biologia, da biomedicina, mas também com pesquisadores do campo das ciências humanas e sociais que estão se dedicando a compreender os impactos sociais provocados pela Covid-19 no Brasil recentemente. Então, conversamos com historiadores, com geógrafos, com psicólogos, com cientistas sociais, cientistas políticos, pesquisadores do campo da comunicação e da informação. Hoje é um prazer contar aqui para conversar sobre desinformação e vacinação no contexto da Covid-19, especialmente com Ana Carolina Munari, que é doutoranda em Informação e Comunicação em Saúde pelo PPGIX e SICS Fiocruz, desenvolvendo projeto de pesquisa associado à dimensão da desinformação e particularmente das reconfigurações da autoridade científica e da autoridade de falar sobre ciência no contexto contemporâneo. Ela é mestre em comunicação pela Unesp, Bauru, com projeto de pesquisa sobre a conhecida pílula do câncer, então, formada em comunicação social e jornalismo também pela Unesp Bauru. Ela desenvolve temas de pesquisa associados ao campo da mídia, do jornalismo, nas suas relações com a ciência e com a saúde. Vem trabalhando também com temas associados a fake news, desinformação, disputas pelo conhecimento científico, disputas pela verdade e novos regimes de verdade no contexto contemporâneo. Bom, é um prazer conversar hoje com a Ana Carolina, a gente poder falar um pouco dessa dimensão da desinformação no contexto da saúde, especialmente no que diz respeito à vacinação. Vou convidá-la aqui para a nossa conversa. Pergunta, qualquer comentário, pode fazer, deixar aqui, e aí ao longo da nossa conversa eu vou passando as perguntas para Ana Carolina. Eu fiz aqui várias perguntas, é um tema muito instigante, né, de se pensar nesse contexto. Em primeiro lugar, eu gostaria, não é a primeira vez que você participa, vou chamar de Carol, não é a primeira vez que ela participa aqui dessas lives que a gente tem feito. Ela participou num outro momento discutindo as relações entre ciência e verdade no contexto da Covid, acho que é mais ou menos 6 meses, né? Isso, né? Mais ou menos 6 meses. Mas, de qualquer maneira, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre essa trajetória de pesquisa, se está no doutorado agora, e sobre como que a Covid também impactou o seu doutorado, inclusive, né, em termos de metodologia, de questões que foram sendo atravessadas, né, pelo seu trabalho. Queria que você falasse um pouquinho do seu campo de interesse. Bom dia, Igor. Bom dia a todos e todas. É um prazer novamente estar aqui contigo para falar sobre esse tema que é tão parte da minha vivência, né? A gente está vivendo a desinformação a todo momento, todos os dias a gente ou recebe ou vê alguma notícia sobre isso. Então, para mim é um prazer estar aqui contribuindo, né, com a ciência. A minha trajetória acadêmica sempre perpassou essa questão de comunicação e saúde. Eu já comecei isso no trabalho de conclusão de curso, assim, digamos, mas no mestrado eu acabei aprofundando essa temática quando eu trabalhei os efeitos, né, que a mídia
ela ocasionava na opinião pública a partir de um caso de saúde, que foi o caso da fosfetanolamina sintética, que todo mundo conheceu na mídia como pílula do câncer. Eu analisei naquela época um ano, né, das notícias do G1 São Carlos Araraquara, porque me motivava a entender o porquê que um caso que era tão regional, né, de São Carlos, aqui no interior de São Paulo, ele ganhou essa dimensão nacional. O que levou essa mudança, né? Então, para mim, eu queria entender essa dimensão e também entender se havia possíveis interesses, né, que a mídia poderia ocasionar para que esse caso tivesse a dimensão que ele tomou. Que no começo ele era uma esperança, né, de uma possível cura, e depois ele se tornou mediaticamente um caso de uma panaceia, de uma droga que não funciona. Teve inúmeras dimensões, né, dos testes que acabaram não sendo feitos da forma que os pesquisadores queriam, quais eram as disputas que estavam envolvendo ali. E aí, nesse meio tempo, eu acabei sendo perpassada assim, pelo tema da desinformação. Lembro que no meio do mestrado eu comecei a me indagar do porquê que narrativas desinformacionais ganhavam tanta repercussão. Né, era bem em 2018 ali que começou, né, as disputas políticas, né, e começou a se ter mais essa problemática via tona. E eu comecei a pensar, mas tem algo estranho. E por que na questão da saúde isso é tão pouco falado na mídia, mas ao mesmo tempo, por que ele faz tanto impacto? E aí eu comecei a ir para esse caminho de desinformação, de disputas, e aí vim para o doutorado no PPGIX, em que eu estou trabalhando justamente isso, para tentar entender essas formas de confiança novas que a gente tem na contemporaneidade, né? Essas novas formas, essas novas maneiras de consumo, né? Tanto de notícias, mas principalmente de informação, e tentando entender a dimensão dessa autoridade do jornalismo e da ciência, que se antes éramos o quarto poder, o que somos hoje? Né? As pessoas deixaram de consumir notícia ou não deixaram? Que forma que essas informações passaram a ser consumidas? Né? Então, a minha problemática partiu disso. E a Covid trouxe inúmeros impactos para mim, né? Tanto na questão de vivência, né? A gente ia começar um doutorado presencial e todo mundo passou para uma aula remota, já começamos aí. Depois a questão de metodologia, me dá, assim, eu vou trabalhar com entrevistas, né? Então eu fico pensando, meu Deus, será como eu vou conseguir fazer um grupo focal com pessoas no meio de uma pandemia? Não tem como, né? Não tem como nesse momento pensar algo assim. Então trouxe inúmeras problemáticas. Para além das próprias temáticas que a gente vem trabalhando, né? É um tema. A Covid trouxe temas além, né? Não só a dimensão da questão da saúde, mas toda a problemática que vem em volta dela. Exatamente. E várias problemáticas elas surgem a partir e com a Covid, né? A gente tem tanto dimensões associadas à própria às desigualdades sociais. Eu acho que é uma temática que nesse contexto fica muito evidente, não que não fosse antes, mas assume outras configurações, até mesmo enfim, impacta em várias ordens. E uma das coisas que me chama muita atenção, acho que é o tema da nossa, da nossa live, é a discussão sobre vacinação. A gente viveu um momento com a Covid-19, que eu diria, e a gente vive, de certa maneira, no Brasil em especial, de muita incerteza, né? Vamos não vacinar, nós vamos não vacinar, e que quase desloca, né? Que desloca, às vezes, a vacinação do direito ao privilégio, né? Então, profissionais de saúde, por exemplo, que estão se vacinando, profissionais de educação, pessoas com comorbidade, que são, de fato, pessoas prioritárias nessa definição, mas pela poucas doses de vacinação e pela lentidão, como isso está sendo feito, quase se tornam uma caixa de privilegiados, né, nesse momento, enquanto a maior parte da população ainda não vai se vacinar e talvez nem se vacine esse ano. Quer dizer, quando essa base vai chegando cada vez mais para os
50, 40 e 30, né, que é o grosso da população brasileira, a quantidade de doses que nós temos não é suficiente para isso tudo. E certamente tem um conjunto enorme, muito dessa incerteza, ela também tem uma questão da própria disputa pela narrativa, né? É uma disputa que se deu no início associando a vacina, que retoma até hoje com as falas do ministro Paulo Guedes, né? Antes com o ex-ministro da Educação, o Weintraub, enfim, e outros políticos falando da ineficiência da vacina chinesa, por um lado, das vacinas baseadas no RNA, como o da Pfizer, que poderiam alterar o nosso DNA. Quer dizer, uma quantidade enorme, né, aí de narrativas que entram em disputa com a própria verdade científica, né, que em relação a essas vacinas, tanto a Coronavac quanto a AstraZeneca, quanto a Pfizer, Janssen, etc., há um consenso de que são vacinas eficazes na proteção, na proteção contra a contaminação do coronavírus. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. A vacinação é o assunto do momento, mas será que nós passamos da resistência vacinal para o clamor pela vacina, ou ainda estamos vendo um contexto muito mais complexo do que esse? É o assunto do momento, mas eu acho que ainda é mais complexo do que a gente pensa. Eu não acho que a gente está caminhando para um clamor. Eu acho que a vacina, e isso a gente está vendo desde a metade ali de 2020, ela está num cerne de disputas. Ela é o centro de uma disputa, né? Não só política, mas ideológica, né? O que a gente observou é que elas reproduzem, né, de certa forma, os discursos dessas disputas que estão sendo travadas em outras esferas. Né? Se a gente for trazer para o caso brasileiro, é muito uma questão política mesmo, né? Envolve essa questão dessa dimensão política que ficou nessa questão da disputa. E aí a gente começou a perceber, né, nós, né, enquanto grupo de pesquisa, que essas disputas elas vêm reverberando ali desde o segundo semestre com uma ideia de alteridade mesmo, né? De nós contra eles, né? Então, se a gente for pensar que a desinformação no Brasil ela é pautada por esse discurso político, pela essa falta de alinhamento entre as autoridades, né? Não há um consenso para um combate ao vírus, tanto do governo federal quanto do estadual e as prefeituras, cada um segue por uma linha. Isso também não é diferente da vacina, né? Se a gente for ver pelos estados, um estado tá com uma vacinação um pouquinho mais adiantada que o outro, um tá tendo mais falta de vacina que o outro, então não tá tendo uma igualdade, assim, de certa forma. E eu acho que as narrativas desinformacionais, elas vêm para esse cerne. A gente, né, compartilhando, nós fizemos um estudo recente, né, que ele faz parte de um projeto aqui desenvolvido em parceria, apoiado pela FAPERJ, que ele mostra que os discursos políticos, nesse caso, na nossa análise, que foi os argumentos do presidente Jair Bolsonaro, eles impactam na forma com que as pessoas interagem ou elas clamam, né, vamos usar esse termo, clamam pelas vacinas, né? O que a gente vê é que há posicionamentos muito antagônicos entre políticos, principalmente vou citar aqui o caso do presidente com o governador de São Paulo, João Dória, que estavam travando uma disputa pelo capital simbólico da primeira pessoa a ser vacinada, mas esse discurso ele vai para outras esferas, vai para a esfera religiosa, né, com autoridades religiosas pedindo para as pessoas, para os seus fiéis, analisarem que tipo de vacina elas vão tomar, ou argumentando que foi muito rápido para criar uma vacina, que foi criado muito rápido, então que uma vacina demora-se 4 anos, e como que uma vacina para Covid foi tão rápida. E para além disso, eu vejo que essas disputas elas utilizam a desinformação até com táticas da cultura conspiratória.
Né, você citou o caso da vacina da Pfizer, né? Que vai alterar material genético, vai colocar uma antena 5G. E são disputas que não são travadas somente aqui, mas, por exemplo, nos Estados Unidos. Né? Na época que o Trump estava travando, né, uma disputa com a China por causa do 5G. Então, se você for acompanhar historicamente, né, a trajetória, tem muito disso, desses contextos, dessas disputas que são reproduzidas pela desinformação. E mais recentemente, eu fiz uma outra pesquisa que eu mostrava como que as disputas políticas influenciavam as narrativas desinformacionais, né? Eu analisei vídeos que eu recebia pelo WhatsApp. E eram vídeos de autoridades. Então, assim, ao mesmo tempo que a ciência ela é negada nesse movimento do nós e eles, né? Que seria a ciência faria parte de uma elite, que seria conspiratória, que seria difamatória, que não atenderia às demandas do povo, e que o nós seria os defensores, né? O populismo defensor dessas causas. Ao mesmo tempo que eles negam, eles também usam esse discurso de autoridade. Então, há vários vídeos com médicos, ou supostos médicos, supostos enfermeiros, líderes religiosos, políticos, dizendo que, olha, toma cuidado com a vacina, presta atenção, essa vacina, ela é uma arma comunista, ela é uma arma travada pelo governo chinês para dominar a população. Então, usa dessas teorias conspiratórias para fomentar essa disputa, né? Excelente. Quando você estava falando, Ana, eu fiquei pensando assim em algumas questões, enfim, pensei em várias, mas uma delas eu fico, quando você falou do anti-elitismo, né? E eu fiquei pensando nisso, eu tenho cada vez mais pensado nisso, queria compartilhar com você para ver o que você pensa, que não é só uma questão do anti-intelectualismo, da anti-ciência, etc. Nós vivemos num país que tem desigualdades sociais muito profundas, né? E se a gente for pensar no ponto de vista educacional, elas são muito agudas e muito profundas e muito graves, né, ao mesmo tempo. Se a gente for pensar quantos brasileiros têm acesso à universidade, quantos brasileiros têm acesso à pós-graduação, seja lato sensu ou stricto sensu, quer dizer, é uma quantidade ínfima diante do número da população brasileira, né? Beira aí pouco mais, considerar a graduação, talvez pouco mais de algo em torno de 10% da população brasileira se considerar a graduação. Pós-graduação, stricto sensu, 1% da população brasileira. Então, quer dizer, uma quantidade muito pequena diante disso. Mas o que eu queria te perguntar é uma pergunta dupla. Primeiro, numa sociedade como essa, né, marcada por essa desigualdade estrutural tão intensa, né, e educacional, particularmente, que eu acho que revela isso, como ser uma sociedade que preza pela ciência, né? Se nem acesso à educação ele é universalizado. E se até mesmo acesso à educação né, o ensino médio, fundamental, básico, etc., são marcados ainda por diversos problemas estruturais, inclusive, de valorização profissional, de estrutura das escolas, de estrutura de acesso à internet, de acesso à informação científica, a livros, a bibliotecas bem estruturadas, a professores qualificados e podendo se requalificar, se recapacitar, professores que mal recebem pouquíssimos salários, enfim. É uma situação muito grande que revela também que a maior parte das pessoas que têm o ensino médio, o antigo segundo grau no Brasil, são analfabetos funcionários, a maioria, né? Mesmo com o título de ensino médio, a maioria dos brasileiros que têm título de ensino médio são analfabetos funcionários. O que quer dizer, sabem ler, mas não sabem interpretar. Quer dizer, eu vou fazer essa pergunta primeiro, depois eu faço a outra relacionada a isso. Mas assim, com uma sociedade como essa, é uma pergunta que eu sei que
mas é uma pergunta importante. Como uma sociedade como essa pode valorizar a ciência? Né? Isso eu queria te perguntar. Sim, eu concordo. Concordo em grande parte. Eu diria que numa sociedade como a nossa, e que as desigualdades são tão latentes, e nessa pandemia ficou tão mais forte, eu acho isso, né? A gente conseguiu ver, para além da educação, outros segmentos, né? Eu acho complicado. Eu acho que teria que ter um movimento de dois lados. Diminuir a desigualdade não é uma fronteira única, não é uma medida única, né? A gente tem que trabalhar em diversas frentes para que isso ocorra. As políticas públicas, eu acho que é o fundamental para você conseguir, né? Não só, eu falo não só o acesso, mas dar condições para que essas pessoas permaneçam. Não adianta a gente abrir escolas e colocar materiais ótimos se as pessoas não têm condições de permanecer ali, de ocupar, de ficar naqueles locais. Então, políticas públicas, talvez, de permanência dessas pessoas, possa fazer com que a gente consiga diminuir essa desigualdade. Então, nessa sociedade, como você falou, desigual, como ser ao mesmo tempo ser uma sociedade que prega a ciência? É complicado, né? É complicado. E eu acho que, querendo ou não, parte do cientista também pensar nisso. Né? Como Uhum, que a gente comunica a ciência? Para quem que a gente uhum. comunica a ciência? A gente comunica a ciência para os seus pares? Ou a gente comunica a ciência para a população? E de que forma a gente comunica isso? Ah, a gente comunica isso nas nossas redes. Tá, mas 40% da população do Brasil não tem acesso à internet. Ou se tem acesso, quando tem acesso é pelos seus aplicativos de WhatsApp, Facebook, porque se sair dali, o pacote de dados não dá conta. É uma questão muito difícil, né? Então, como pensar nessa população que temos hoje, que vem caminhando ainda mais desigualdade provocada pelas medidas de contenção ao vírus, mas pelo próprio vírus, pela economia do mundo, Uhum. não só no Brasil, mas no mundo todo está colapsando. Como trabalhar isso? Eu acho que um primeiro movimento é pensar no papel da ciência. Como nós, cientistas, pesquisadores, né, como nós podemos chegar nessas pessoas, né? Eu falo isso muito do jornalismo também. Como que o jornalismo hoje comunica para as pessoas? Como que ele chega nelas? Eu penso muito em repensar papéis. Eu Uhum. acho que tanto a ciência quanto, mas principalmente o jornalismo, né, que com quem eu venho trabalhando mais, de qual eu posso falar, eu faço parte, né, da comunidade jornalística, eu acho que tem que repensar no papel de como chegar nessas pessoas, né? Não é pautando, né, num discurso muito acima, né? Ah, eu sou o quarto poder, eu vou chegar nas pessoas, as pessoas, nessa questão de autoridade que a gente vai chegar lá. Perfeito, perfeito. E tem uma questão que eu acho que eu fico, quando você falou, acho que um dos pontos que você toca logo no início, apresentando e tal, é a internet, né? A internet há algum tempo, traz uma mudança no sistema comunicacional muito, muito, muito significativa, muito expressiva. E essa mudança de respeito a se antes, né, num modelo centrado na comunicação de massa, nós tínhamos um tipo de comunicação que era focado no modo como uma empresa comunica com muitos, né, a partir dos seus produtos, dos seus programas, dos seus, enfim. No modelo da comunicação em rede, nós temos a possibilidade de, como consumidores, nos tornarmos produtores, inclusive, de informação. Se por um lado isso, e aí pelos, né, entusiastas da internet, entusiastas desse movimento, que identificavam isso como sendo democrático, esse acesso, enfim. Eu me lembro muito, acho que você deve lembrar também, Ana, no início né, do uso da internet, da popularização no Brasil, há uma promessa muito grande de uma democracia, né, digital, como que a partir da internet
teríamos a democracia, que a gente vê, passou a ver no Brasil também, que a internet ela é parte das disputas sociais, inclusive vem sendo usada como um instrumento nessas disputas sociais, inclusive políticas, né, para ascensão de determinados partidos, ascensão de determinados grupos ideológicos, a manutenção deles, a questão do WhatsApp, como você bem colocou ali, WhatsApp, Telegram, etc., e outras redes, enfim. Pensando em tudo isso, tem uma outra característica da internet que é a horizontalidade, né? Ou uma sensação de horizontalidade, né? Que eu posso, né? Ela dá uma sensação de horizontalidade. Então, como se eu pudesse falar com todo mundo, como se a minha opinião fosse tão... Finalmente, eu posso emitir a minha opinião para muitas outras pessoas, né? Mas essa horizontalidade, ela se choca com uma das questões que é fundamental para o campo científico, que é a hierarquia. A hierarquia é fundamental para o campo científico. Nem todo mundo pode falar sobre tudo, porque há hierarquia para isso. Há quem são mais conhecedores de tal assunto, porque a hierarquia no campo científico envolve hierarquia e classificação. Você é classificado como especialista nisso, né, pela sua trajetória, e dentro da sua especialidade você é hierarquizado por várias outras camadas, capital científico que você acumula, capital social que você acumula dentro desse campo também, não só o científico, mas o social também, de relações que você desempenha. Enfim, tem um conjunto muito complexo, mas o campo científico ele é hierárquico. De que maneira se articula esse campo que é hierárquico com uma necessidade cada vez maior dentro de um processo de crise institucional que a gente está vivendo, né, ampla, de questionamento das hierarquias. Quer dizer, como, né, eu queria ser refletindo junto com você como conciliar isso que parece extremamente antagônico, né? Queria que você comentasse um pouquinho isso. Na hora que você estava falando sobre essa dimensão da internet, né, que agora a gente é consumidor, ao mesmo tempo a gente é produtor, né, que é o que a gente chama de prosumers, né? Eu fico pensando se a internet ela realmente é democrática. Porque tem a dimensão do algoritmo. Ela é realmente uma suposta horizontalidade, porque assim, você emite a sua opinião. Mas daí, se a sua opinião vai chegar a todo mundo, tem que ver com o algoritmo, né? O algoritmo ele limita aquilo a um certo ponto que fica só para sua bolha. Beleza, você está emitindo a sua opinião para sua bolha, mas com aquela pretensa sensação de que não, a minha opinião agora ela é válida e todo mundo vai poder ouvir. Então eu me questiono um pouco. Essa promessa que veio lá no começo da internet dela ser democrática, de trazer uma democracia digital, eu acho que hoje ela é um pouco... Eu questionaria, assim. E realmente, a internet, principalmente as redes sociais, elas se tornaram esse palco de disputas sociais, de disputas políticas. E eu diria que ela começou a refletir uma ideia de descrédito das instituições, mas o surgimento de uma autoridade experiencial, né? É o meu testemunho que conta, é a minha opinião que vale, são as minhas crenças que eu vou colocar para ouvir. Ai, eu ouvi que a vacina me causou isso, então eu tenho medo. Ou no começo da Covid, né? Bem no começo da pandemia, que tinha aquelas narrativas de toma água com limão que dá certo. É porque eu vi no meu WhatsApp uma pessoa X que me contou isso. Então, o que eu percebo é que nas redes sociais há muito essa questão de disputas entre esses dois regimes, podemos dizer assim. O regime da objetividade científico, né, que presume essa hierarquia, que era antes, trabalhava antes com um sistema de consumo de informações que era via os artigos científicos, mas também do jornalismo científico como um todo. E esse novo regime aí, podemos dizer, em que a experiência conta muito mais e que diferentes atores sociais, eles entram
divulgando uma informação, eles entram comunicando os seus pontos de vista, os seus pensamentos. E como conectar isso? Eu penso que o diálogo entre esses dois polos talvez traria uma espécie de vou colocar essa palavra, tá? Mas um terceiro regime, uma nova frente. Eu acho que é muito difícil o regime que está instaurado agora, desse regime experiencial, que a experiência, o testemunho tem o seu lugar, né, de destaque, eu acho muito difícil ele regredir. E acho muito difícil que haja uma volta naquele mesmo modelo que a gente tinha de autoridade científica. Acho muito complicado. Então, o que eu penso é que, nesse momento agora que estamos vivendo, teríamos que ter o diálogo para poder entender as demandas desse outro lado, né? Nós, enquanto cientistas. E haver esse movimento de diálogo para entender o porquê que agora esse regime está tendo mais notoriedade. Por que agora ele está tendo mais visibilidade? Ele sempre existiu, mas por que agora ele está tendo mais? O que a internet trouxe para esse segmento que alavancou? Eu acho que só pelo diálogo a gente vai conseguir entender e talvez propor uma terceira frente, digamos assim, para que esses dois regimes possam conviver harmonicamente. Não harmonicamente porque sempre está em disputa, mas assim, uma coisa mais horizontal, podemos dizer assim, tentar ser horizontal. Eu acho que pelo menos pelo diálogo a gente talvez consiga conciliar os dois. Muito interessante o que você fala. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre essa dinâmica desse regime de verdade marcado pela experiência e não tanto pelo experimento, né, que aí faz, por exemplo, eu já saí sem máscara, já fui a festas e não fiquei doente. Então, essa é a dinâmica da experiência. Então, eu vou testando e fazendo. Ou, eu soube do fulano que tomou vacina e ficou doente depois. Quer dizer, ainda é a lógica da experiência. Queria que você falasse um pouquinho de como esse regime de verdade, marcado pela autoridade experiencial, ele tem impactado na percepção sobre as vacinas, especialmente no contexto da Covid-19. Você tem algo para falar sobre isso, assim, nas pesquisas que você vem fazendo, que você tem observado sobre isso especificamente, assim, como que essa autoridade experiencial vem também constituindo o modo como se percebe a vacina, como se percebe o risco em relação à própria Covid, enfim. Desde o começo da pandemia a gente vem, né, nós, enquanto grupo, nós vamos analisando essa questão do regime de experiência, né? Primeiro, com a questão da hidroxicloroquina. Então, como que essa ideia eu tomei, ou o meu médico me receitou e eu fiquei bem, ele ganhou mais notoriedade do que as pesquisas científicas que vinham mostrando que não tinha eficácia, ou que poderia piorar o quadro da pessoa. Então, eu acho que essa mesma lógica da hidroxicloroquina, eu consigo ver muito presente nas vacinas. Há muito um discurso de que a vacina, ela, né, para nós, né, do campo da ciência, que ela é um esforço coletivo. Mas numa lógica populista neoliberal que estamos vivendo na contemporaneidade, o que a gente vê é que a vacina é uma escolha individual. Então, nessa ideia de escolha individual, eu escolho se eu quero vacinar ou não. E como que eu vou fazer essa escolha? Eu posso basear nas pesquisas, mas eu também estou sendo bombardeado diariamente com os testemunhos, com a experiência que eu recebo na internet, ou que eu recebo na roda de conversa que eu tenho com a minha família, com meus amigos, com o meu trabalho. O que eu venho percebendo é que, em relação à vacina, há, primeiro, uma desconfiança dessa questão pela pressa, né? Mas eu li em tal lugar, né? Um médico me contou, né? O médico que cuida da minha família há 30 anos, então essa questão de proximidade também, que vacinas demoram 4 anos para serem feitas, e que a vacina da Covid não poderia ser feita em 1 ano.
Mas, né, deixa de lado a dimensão de que o mundo inteiro está correndo atrás para uma solução para que a vida volte a funcionar, que a economia volte a funcionar, né? Pensando numa lógica capitalista. Eu vejo muito essa dimensão desses relatos, né? Ah, não sei, meu pessoal do trabalho tomou e ficou ruim, sentiu muita dor. Ah, eu fiquei muito com dor, não sei se eu quero tomar a segunda dose. Ou, ai, minha prima, minha tia, minha irmã. E é sempre uma questão de proximidade mesmo. Esses Uhum. relatos experienciais vêm sempre por uma proximidade. Então, o que eu vejo nas nossas pesquisas é muito essa coisa. E um lado religioso nisso, né? Pastores, padres, principalmente pastores, né? O lado evangélico, né? Que dão testemunhos ou conclamam os seus fiéis a ouvirem os seus relatos, ouvirem as experiências e se posicionarem ou majoritariamente contra, né, se vacinar. Né? Relatos do tipo, eu ouvi na China que a vacinação com a Coronavac tem que ser em 3 doses. Né? Teve essa notícia, né? Essa desinformação. Então, o que eu vejo é justamente essa questão da dimensão dessa experiência de um lado muito próximo, né? E um conhecimento muito do eu, né? Uhum. O que eu vejo, o que eu acredito, o que eu testemunho, é o que vale. Né? Vale muito mais, né? A prática vale muito mais do que a teoria, né? Nesse novo regime. Então, o que eu vejo é isso. O que eu venho vendo, né? É isso. E como circula, né, Igor? Como circula essas narrativas, né? Sim. Como elas se espalham. Ela se espalha muito velozmente, né? Nisso tem a dimensão da internet. E voltando aqui à questão, que eu acho que a internet é central para essa mudança, eles cada vez mais venham achando isso, acho que essas pesquisas também têm apontado para isso, quanto a internet é central no processo de, não só de consolidação, mas de vetorização desse, desse regime de verdade baseado na autoridade experiencial. Certamente, assim, né, altera muito, não só pela dimensão da circulação, mas pela dimensão da horizontalidade, pela dimensão da sensação de horizontalidade, de poder comunicar, poder dizer, emitir a sua opinião, né? E tem uma dimensão nisso que eu acho que as sociedades democráticas vão precisar enfrentar em algum momento contemporâneos, que é a dimensão da regulação, né? Praticamente na internet, né? É algo que tem que ser enfrentado para a sociedade democrática, e regulação não é censura, né? Regulação envolve justamente o compromisso que as sociedades têm com o estabelecimento de uma informação adequada, a circulação de informações, de produtos comunicacionais, tem que ser mais amplo ainda, que são adequados. Como, por exemplo, a gente pensa na classificação indicativa. É uma forma de regulação que se estabelece pelos horários que tal produto, televisivo no caso, vai passar em tal horário, ou filmes, né, vão passar para tais públicos, considerando que determinados públicos não têm ainda maturidade para aquele conteúdo, ou não deve se expor àquele tipo de conteúdo, violência, crime, né, enfim, nudez, sexo, etc. Tem uma dimensão moral nisso? Sim, obviamente, mas também tem uma dimensão do lugar do Estado, né, nessa tentativa de regular o consumo de produtos comunicacionais, estou falando de maneira ampla. Para a internet a gente não tem isso. Queria que você falasse um pouco, né, do quanto que a falta de regulação, a gente fica muito só para complementar, a gente fica muito pelo que as empresas, as donas dessas redes sociais, como Facebook, Google, etc., determinam sobre o que é certo e o que é correto de estar postado ali. E muito mais do que, então, quer dizer, a demora para que conteúdos desinformacionais sejam retirados do ar, por exemplo, né? Ou quando se retira no ar, é uma forma de cerceamento alega-se que é cercear a liberdade, né? Nessa dimensão que você falou desse esse ultraliberalismo populista, né? Esse neoliberalismo populista
do contemporâneo. E aí, queria que você falasse um pouquinho disso, quer dizer, como lidar com essas que também são disputas, até mesmo na própria concepção do que é regulação, concepção do que é liberdade, e, reconfiguração de dimensões que eram consideradas sólidas. Né? Nós estamos vivos porque nos vacinamos. Eu, você e todos que estão nos assistindo estamos vivos porque nos vacinamos. Não haveria possibilidade de vida para nós se nós não estivéssemos vacinados. Ainda mais num país como esse, que tem doenças existentes como persistentes ainda, né, reveladoras de febre amarela, enfim, doenças reveladoras de inúmeras desigualdades sociais, né, que inclusive são de saneamento básico, e, enfim, aí então, né, são inúmeras. Mas queria que você falasse, a partir disso, como que esse pacto coletivo com a vacinação ele passa a ser questionado. Né? Nesse contexto, esse pacto coletivo da vacinação ele passa a ser questionado em prol da liberdade. E se você acha que a internet, né, pelo modo como ela se configura atualmente, ela não estimula essa narrativa pela liberdade, que ela é antidemocrática, inclusive. Acho que estimula pelo exemplo, né? Pelo grande volume de narrativas pró-liberdade, né? Tava pensando na hora que você falou da regulação da internet, né? Como regular isso. Me pegou muito a questão das redes sociais. São empresas multinacionais. Como regular isso? Porque você pode ter uma legislação nacional, mas eles podem alegar, mas minha sede não é aí, sou uma empresa de capital estrangeiro, como que você vai fazer? Tem algumas iniciativas, né, no mundo, eu cheguei a ver algumas, acho que a Alemanha estava tendo uma conversa nesse sentido também. Não sei se... voltou. Eu não sabia se eu tinha caído, não. Eu estava aqui achando, será que é a minha conexão? Será? Aí eu fiquei assim... Voltamos. Então, eu estava falando sobre isso, sobre essa questão de regulação. Como pensar em regular as plataformas de redes sociais que não são empresas nacionais. Elas vão alegar, nós temos capital estrangeiro, somos multinacionais, como que você vai me regular? É um desafio. É algo que eu fico pensando, como o legislador vai conseguir fazer com que uma estratégia, se é que é possível ter uma estratégia para regular isso. E ao mesmo tempo, você falando, né, sobre essa dimensão da liberdade, eu realmente acredito que sim. Eu acho que para além do discurso da liberdade, tem uma questão da opinião de eu ter a liberdade. Sim, a liberdade de eu ter opinião. Então, isso, de certa forma, acaba afetando, porque opiniões que trazem conteúdos desinformacionais, que trazem conteúdos que não partem, né, da realidade ou que não trazem dados verídicos, pela dimensão que a própria internet dá, dessa amplitude, né, dessa escala que ela proporciona, ela acaba influenciando outras pessoas, ela acaba impactando outras pessoas que vão aderir esses discursos, porque muitas vezes estão alinhados com as suas próprias crenças e convicções, né? É muito... É uma dimensão muito da crença, assim. Eu concordo com o que ele diz porque tem a ver, né? E, por mais que você diga para a pessoa, olha, isso aqui é oriundo de uma desinformação, ela não tem respaldo com a realidade, tem outros conteúdos que eu posso te dizer que né, não parte por uma verdade objetiva disso,
pessoa vai agarrar aquilo e vai abraçar e vai falar, não, mas essa é a minha verdade. E a internet proporciona espaços para isso, né? Vamos pensar em teoria da conspiração. O tanto de espaço que a internet proporcionou para que isso sempre existiu, né? O homem pisou na lua ou não pisou na lua? Tipo, sempre existiu, Assim, né? Mas a internet ela trouxe essas bolhas e amplificou. Fez com que, fez com que pessoas de outras localidades, que às vezes não teriam acesso a isso, passam a ter, e passam a concordar e passam a ampliar essa discussão. é. E passam Então, também a experimentar uma vivência quase comunitária, né? Porque sim, você passa assim, achei o meu grupo, né? Assim, que pensa como eu, que já achava isso, que já. Não, o homem não pisou na lua, foi uma gravação em Hollywood, quer dizer, tem a sombra, tem não sei o quê, aí começam, né, a sombra da câmera, filmando. Eu falei, gente, mas não tem a filmagem. Mas não pode ter a soma, enfim, tem toda toda essa dimensão de não pisou, não pisou, pisou, enfim. Queria que você falasse, interrompi, porque você tocou em pontos muito interessantes, como assim, quer dizer, a internet ela traz muitas coisas novas, certamente, mas ela também amplifica, né, um conjunto de posturas, essas disputas narrativas que a gente falou desde o início, que já existem na sociedade, que já fazem parte da sociedade. A questão, talvez, e maior desafio, é que elas amplificam muito essas narrativas e que, se algumas narrativas, né, elas são, inclusive, importantes em termos de contestação do status quo, contestação de opressões, contestação ou visibilidade, né, de determinados tipos de opressão, ou violência, enfim, de outras ordens, ela, por outro lado, podem contribuir para a desinformação, contribuir para a ignorância, né, contribuir para um aumento e mais, contribuir para que pessoas tomem medicamentos que não têm comprovação científica, que deixem de se vacinar, podendo comprometer não só a si mesmos, mas também seus parentes, familiares, pessoas queridas, colegas de trabalho, enfim, e outras vidas, inclusive, que não são as suas próprias vidas, né? Quando você vai ao trabalho, quando você vai a um restaurante, quando você vai a algum lugar, e quando você também pode estar comprometendo outras vidas, mesmo que você não saiba que esteja contaminado. E aí, eu fiquei perguntando, antes de fazer a pergunta sobre a confiança, que tem muito a ver com o que você está trabalhando, eu gostaria de perguntar pela empatia. O que a desinformação tem a ver com a falta de empatia, na medida em que, ao circular desinformação, ao circular desinformação de vários níveis, né? A vacina não funciona, as pessoas não estão morrendo só de Covid, mas a gente vê cada vez mais próximo de nós pessoas morrendo, famílias se desestruturando, pessoas perdendo desemprego, pessoas, a maior parte dos brasileiros hoje no país não sabe o que vai comer no almoço daqui a pouco, né? Há um aumento não só da fome, mas também, que é o que é gravíssimo, né? No Rio de Janeiro, por exemplo, que você, né, pouco pôde viver, né, no seu doutorado, no Rio de Janeiro é sensível, é perceptível o aumento do número de mendigos, de pessoas morando na rua, em situações de rua. É muito sensível e perceptível, né, esse aumento que diz respeito a um abismo cada vez maior que se colocou, social que se colocou nisso. Então, quer dizer, não enfrentar o vírus, como você falou no início, é muito mais do que uma questão sanitária, né? É abandonar outras questões que são sociais, econômicas, culturais, artísticas, inclusive, porque a gente, né, vários músicos e vários atores, atrizes, tem implicações, né, educacionais, se a gente for falar, implicações enormes. Quantas e quantas, se nós já temos um índice altíssimo de analfabetismo funcional, eu fico imaginando agora as nossas crianças que não voltam às escolas e que passam, né, o que significa isso em termos de alfabetização,
O que significa isso em termos da qualidade desse ensino, que é um ensino remoto, que não foi preparado, é emergencial, não foi preparado para isso. Enfim, o impacto é muito maior. Eu fico pensando que fazer circular desinformação, às vezes, pode ser falta de empatia com tantas outras questões e complexidades que esse vírus e a pandemia têm colocado para nós. Queria que você comentasse um pouco isso. Eu acho que é aquilo, né? Combater a desinformação também é combater o vírus, né? Não é, né? Vamos pensar que teve no começo, vamos pensar em economia, vamos pensar na economia, vamos pensar em medidas para conter o vírus, mas e a desinformação, assim, foi pensado para combater porque as pessoas têm acesso à informação hoje em dia, tá? O problema não é mais falta, o problema agora é excesso. Tem excesso de informações. E as pessoas elas estão tendo meios de saber o que é confiável ou não, né? Então, combater a desinformação, ao meu ver, também é combater o coronavírus, é combater o vírus. É uma medida de combate juntamente com a vacina, por exemplo. Eu fico com essa questão de, às vezes, falta de empatia, no sentido de que quando a pessoa compartilha uma desinformação que tem a ver com a vacina, por exemplo, em que ela duvida da qualidade da vacina, cria uma suspensão, né, em cima delas, eu acho que a pessoa, por colocar a sua opinião, ela acaba deixando de ter empatia com esse esforço coletivo que é a vacina. Uhum. Mas, por outro lado, eu fico pensando numa outra dimensão, e é algo que eu venho pensando muito. Se a gente não tem que ter empatia com essas pessoas também, nós, enquanto checadores, vamos pensar assim, o que leva essa pessoa a compartilhar aquilo, né? A gente tem, eu acho que tem uma falta de empatia do lado dela, de estar compartilhando aquilo, às vezes compartilhando porque tem a ver com a sua crença, ou simplesmente porque achou engraçado, não tem uma preocupação com o seu próximo, sabe? Mas ao mesmo tempo eu fico pensando, será que a gente também tem que ter empatia com ela? Entender o porquê que ela está compartilhando aquilo, em que contexto ela está compartilhando aquilo? Se, pensando em desigualdade, será que ela teve acesso a conhecer? Será que ela só recebeu aquilo no WhatsApp dela, não teve acesso para procurar outra fonte? Então eu fico me questionando nesse duplo movimento. Ao mesmo tempo que eu concordo com no cenário de desigualdade, no cenário de combate ao vírus, a gente espalhar uma desinformação desse tipo atrasa, né, a adesão à vacina, que é um esforço coletivo, né? Que é um esforço para salvar vidas da coletividade, da humanidade. Mas, por outro lado, eu também fico, né, hoje eu tenho que ter empatia com essa pessoa. Não ficar. No primeiro momento, às vezes, a gente fica com essa ideia de julgar, né? Então, eu fico tentando não julgar, tentar entender o porquê que ela está compartilhando aquilo. Excelente, muito bom, muito bom. Essa relação com a alteridade com o outro é muito importante, esse movimento, né, de compreensão do outro, né, do lugar dele e dos porquês desse outro, do que ele está vendo e sentindo e se angustiando às vezes também, né? E de que maneira a nossa angústia é uma, dele pode ser outra. Eu tinha muitas questões ainda, mas eu vou fazer algumas, do que o nosso tempo está chegando. Tem alguns minutos. Se alguém quiser fazer a pergunta, pode fazer. Eu vou fazer algumas perguntas para a Ana. Uma é da Flávia, que ela diz assim: vocês acreditam que a internet, as redes sociais, ambientes da minha verdade, questionam justamente o conjunto de pactos sociais, incluindo aqueles sobre a produção do conhecimento? É o que a gente estava mais ou menos falando agora, né? Que a internet, de certa forma, quando ela libera a liberdade de opinião, né? Quando ela fala a minha opinião prevalece, eu tenho uma opinião que vai encontrar com outras opiniões que concordam comigo, eu acho que ela quebra um pouco, sim, essa questão dos pactos sociais pelo conhecimento, né? Pensando num conhecimento oriundo da ciência, no conhecimento né, da verdade objetiva, né? É um outro movimento. E eu acho que ele vai muito
relacionado com uma disputa que está tendo na própria sociedade mesmo, né? Só o conhecimento científico vale? O conhecimento da pessoa que tem 30 anos de profissão, mas que nunca teve um diploma, não vale? Né? Eu acho que conversa um pouco sobre nisso. Acho que a internet reverbera esses discursos, sim. Perfeito. Tem mais um comentário aqui acho que do Márcio Calil. Deixa eu achar aqui. Aqui achei. Ele diz o seguinte, que disputas narrativas, é um comentário, disputas narrativas sobre vacinação ainda são intensas, afetando profissionais de saúde da rede pública que se recusam a vacinar, inclusive com respaldo dos respectivos conselhos regionais. Esse é um ponto muito interessante, né? O quanto que a desinformação e essa disputa narrativa ela também se instaura entre profissionais de saúde, né? E aí eu acho, Márcio, assim, e dialogando aqui com a Ana, que esse é um tema de pesquisa interessantíssimo, assim, né? A pensar resistência vacinal ou a propagação. Aí eu não sei se é só desinformação ou a propagação de narrativas não baseadas em evidência científica, talvez seja um termo mais amplo. É uma pergunta, tá Ana? Por esses profissionais de saúde. Né? Se não estão baseadas em evidência científica, estão baseadas em quê? Você deu uma pista num capítulo de livro que você publicou ano passado, falando sobre a questão da ciência que serve. Né? Tem uma dimensão de um uso da ciência que eu vou usar a ciência que me serve. Aí eu não sei. Mas assim, aí eu já emendei uma outra pergunta. Primeiro essa que o Márcio colocando um comentário, falando que como essas disputas elas são intensas em profissionais de saúde também. E a outra que é um pouco dessa dimensão que eu venho observando, e você trata nesse capítulo de livro, sobre essa dimensão de uma ciência utilitarista, né? Eu vou usar a ciência ou a informação científica na medida em que ela colabora, corrobora a minha visão de mundo, né? Primeiro eu queria agradecer a Flávia e o Márcio, né, pelos comentários e pelas perguntas. Né? Muito obrigada, de verdade. E pensando no comentário do Márcio, eu fico com uma ideia de que esses profissionais, se não eles não usam a ciência, eu acho que eles usam a própria experiência. E aí, volto naquela questão do uso da experiência, do regime experiencial. Pensando na questão da vacina, teve um médico, ele chegou até a falecer, acho que nesse ano, acho que é o Anthony Wong. Desculpa, eu não sei se estou falando o nome dele certo. Que ele questionava, ele questionava tanto o uso do tanto não uso da hidroxicloroquina, mas depois ele começou a questionar a vacina. Ele era uma das pessoas que eu analisei no estudo, né, sobre a desinformação no WhatsApp. Ele era uma dessas pessoas utilizadas e que falava que olha, a vacina demora 5 anos, por que você vai tomar uma vacina agora? A vacina tem que ter 3 doses, não 2. Porque no meu consultório eu oriento os meus pacientes a fazerem de tal forma. Né? Então eu vejo muito essa dimensão, né, do testemunho da sua própria prática, né? E muito acabando deixando de lado essa ciência. E às vezes eles até usam a ciência, mas de uma forma mais interessada mesmo. Porque eu vi um artigo tal, um artigo que colabora. Pode ser um artigo, tem 11 negando, mas se ele tem um artigo, ele vai usar essa ciência para colaborar, corroborar com o seu argumento. Isso foi muito nítido, assim, na questão da hidroxicloroquina, mas eu também vejo esse mesmo movimento agora com a vacina. Né? Eu vi um artigo publicado em tal lugar, às vezes numa revista que não... Ou um pré-print, às vezes muito uso de pré-print para validar, né? Eu acho que o pré-print tem muito mérito, não estou desqualificando o pré-print, não. Mas o como eles usam isso de uma maneira, às vezes, equivocada, só para poder valer o ponto. E amarrando tudo isso,
eu acho que a questão do médico, essa autoridade médica, né, eu acho que está muito atrelada também a disputas políticas. No meu ver, muitos conselhos, muitos reverberam um discurso médico, mas um discurso médico atrelado ao político, né? Atrelado aos interesses políticos desses próprios profissionais. Assim. A meu ver, tem um alinhamento entre isso. Excelente, excelente. Eu teria inúmeras outras perguntas para fazer, mas vou passar agora, né, pelo tempo, as considerações finais. Queria que você fizesse algum comentário, se acha que eu deixei, né, se alguma pergunta eu não fiz, você queira comentar alguma coisa em relação a essa relação, desinformação e vacinação, mas de antemão já gostaria de agradecer imensamente por compartilhar aí essas informações baseadas nas pesquisas que estão sendo feitas agora, pesquisas que, né, estão apontando algumas questões importantes sobre o contexto que a gente está vivendo. Queria que você, enfim, fique à vontade para falar. Primeiro, eu queria agradecer pelo convite, agradecer o espaço, né, que vocês, por memória, dão para gente, né, para pesquisadores de diversas áreas falarem um pouco sobre os temas de pesquisa, sobre o contexto que a gente está vivendo. Para mim foi um prazer imenso poder dialogar, né, com você e com outras pessoas que estão aqui nos acompanhando sobre um pouco do que eu venho trabalhando, né, que nós estamos trabalhando, né, nesse contexto tão difícil da pandemia, a gente conseguir trazer tantos pontos de vista, tantas pesquisas sobre o assunto. Eu acho que é um tema que ainda tem muito a ser explorado. A vacinação aqui no Brasil começou em janeiro, então ainda é recente, né? Ainda tem muita coisa que está, né, em disputa, né? Então, número de doses, enfim, as narrativas ainda estão por vir. Eu acho que a desinformação, querendo ou não, ela veio para ficar, né? Não sei quais novas roupagens que ela vai ter mais para frente. E eu acredito que nós temos que pensar em maneiras de pensar ela, né? De uma certa forma para mitigá-la, combatê-la, entender o processo, né? Entender esse processo que a gente está vivendo, né? Como eu disse, combater o vírus não é somente no lado da questão da saúde ou da economia, mas também no lado da informação, no lado da comunicação. Então, combater a desinformação é combater o vírus. Mas é isso, Certamente. gostaria mesmo de agradecer as perguntas e espero revê-los muito em breve. Também espero revê-las e revê-los, e revê-la especificamente, muito, muito em breve e presencialmente. Né? Então, Exatamente. obrigado a todos e a todas, especialmente a Ana, pelas falas. E fica essa dimensão, né? Que combater e conter a Covid-19 passa também pela informação de qualidade e processos de comunicação que valorizem a informação de qualidade científica, etc. A gente estaria certamente numa situação muito mais confortável se isso tivesse sido objetivo, né, dos governantes, etc. Hoje a gente vive, né, como você falou muito bem, né, municípios que estão vacinando pessoas com 50, outros com 60, outros já com 40, enfim, uma situação muito grave, nunca antes vivida. Mesmo que a gente tivesse, em relação ao que você disse lá no. Outras vacinas também foram feitas muito rapidamente, como o da influenza H1N1, por exemplo. A pandemia 2009, em 2010 a gente já tinha vacinação, porque era uma pandemia. Então, houve um esforço global, mundial para isso. Então, que haja também um esforço global, mundial e particularmente nacional pelo combate à desinformação. Ana, muito, muito, muito obrigado pela sua participação aqui. Eu que agradeço. Tchau, tchau, gente. Para dizer também que vai ficar disponível daqui a pouco no canal do GTV e depois no canal no YouTube. Um bom final de semana a vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.